irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a quinta aula da nossa revista Nossa Fé, Gente que Deu Glória a Deus. Essa lição ela foi aplicada no domingo passado na Escola Bíblica Dominical na Igreja Presbiteriana do Cabo. Na verdade, ela foi finalizada no domingo passado. Nós dividimos a lição, como comumente tem sido feito, em duas partes, para que assim possamos ter um melhor aproveitamento, né? E os irmãos tenham a oportunidade para comentar, para desenvolver o assunto abordado pela revista em sala de aula, né? E a gente tenha melhor proveito, né, do conteúdo. Então, na primeira aula, como nós fizemos na própria igreja, nós tratamos sobre uma introdução onde eu apresentei a história de duas mulheres, duas heroínas da igreja cristã. Mas vamos dar início tratando sobre o próprio título da lição, que é Deus ou Ídolos, a prova de fogo. Vivamos ou morramos, glorificamos ao Senhor, que tem por texto base o texto de Daniel, capítulo 3, dos versos 1 ao 30. Contextualizando os irmãos, esse texto ele é imediatamente posterior ao capítulo 2, onde Daniel ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, e agora é posto em prova aqueles seus três companheiros que também foram levados para a Babilônia por meio do exílio, né? O objetivo dessa lição é que, ao final, deveremos reconhecer que Deus é soberano sobre tudo e todos. Nós deveremos crer também que nossa responsabilidade é glorificá-lo com obediência, tendo certeza de que, mesmo em face da morte, o Senhor nos concede vida, nos livrando da condenação eterna, ou seja, ainda que venhamos a perder a nossa vida, na vida do corpo, mas no final de todas as coisas o Senhor há de nos ressuscitar e viveremos eternamente, e já fomos livres da condenação eterna. Então o livramento da vida presente ou não é o ponto em questão, mas aquilo que o Senhor faz por nós, por meio de nós, ao glorificar o seu próprio nome, né, de forma que jamais temeremos novamente a condenação, porque o Senhor nos livrou da condenação eterna. Então, por que essa lição ela é importante, irmãos? Em primeiro lugar, para demonstrar que devemos glorificar a Deus por meio do nosso testemunho. É o caso do próprio Daniel e dos seus companheiros, Mesaque, Sadraque e Abednego, que mesmo correndo risco de morte, mas mantiveram-se firmes e guardaram a fé no Senhor e glorificaram o nome de Deus por meio da sua firmeza, sua fidelidade ao Senhor. Em segundo lugar, para demonstrar que Deus deve ser glorificado nas ações comuns da vida e nos livramentos, ou seja, o Senhor ele tem nos livrado, muitas vezes a gente nem percebe, e ainda assim, os meios ordinários utilizados pelo Senhor para manter a vida já são motivos suficientes, para que nós o glorifiquemos, e que ele seja glorificado não só pela nossa própria boca, mas por meio das nossas ações. Então, o Senhor ele não só age de forma extraordinária, mas ele age também de forma ordinária, conduzindo seu povo, e pela sua infinita misericórdia, pela sua providência, dando-nos vida e sustentando-nos todos os dias. Em terceiro lugar, essa lição é importante para demonstrar que, mesmo que Deus não nos livre da forma que esperamos, não passamos sozinhos pelas tribulações. O livramento temporal nem sempre virá, mas o maior de todos os livramentos já foi concedido, que é o livramento da morte eterna. Aqui eu apresento para os irmãos um pequeno esboço da lição, onde nós teremos uma introdução, o primeiro tópico chamado Uma Fase Muito Difícil, que é dividido em dois subtópicos, o desafio e aprendizagem,
e o segundo subtópico, que é soberba sob a soberania. O segundo tópico é a fé provada pelo fogo, e o terceiro tópico, soberania, vida e morte. E aí nós teremos uma conclusão e aplicação. Na introdução, apresenta aos irmãos a imagem dessas duas mulheres, né? Elas são bastante conhecidas no meio católico, né? E a história delas aparece no livro do Justo Gonzalez. São Perpétua, né, à sua esquerda, e à sua direita uma senhora Felicidade. Perpétua era uma senhora rica, né, uma senhora abastada, e Felicidade era sua escrava, sua serva. E a história dessas duas mulheres é muito interessante, porque Perpétua estava amamentando quando foi denunciada e martirizada, e Felicidade estava prestes a dar à luz, né? E mesmo nessas condições, né, condições inclusive que, se a gente observar o fato de ser mãe e o risco de que seus filhos também viessem a ser penalizados pela sua fé, por elas não negarem sua fé, e elas mantiveram-se firmes diante da angústia. Então os irmãos podem posteriormente procurar no livro do Gonzalez ou então pesquisar na internet. Há muito material, obviamente, de origem católica que vai fazer uma apologia a elas como sendo santas da igreja e coisas do tipo, mas de fato elas foram mártires que guardaram a fé, né, mesmo diante do prejuízo de perder a vida física, mas elas mantiveram-se firmes na fé no Senhor. O Gonzalez vai dizer que a heroína do martírio das santas Perpétua e Felicidade é Perpétua, uma mulher jovem de boa posição social que amamentava ainda seu filho recém-nascido. Acompanhavam-na 2 escravos, Felicidade e Revocato, e outros 2 jovens chamados Saturnino e Secúndulo, dos quais se sabe muito pouco. Boa parte do martírio está posta nos lábios de Perpétua, e é muito possível que produza suas próprias palavras. Quando Perpétua e seus companheiros foram presos e o pai de Perpétua tratou de convencê-la a abandonar sua fé e assim salvar sua vida, ela lhe respondeu que, assim como cada coisa tem seu nome e é inútil tratar de mudá-lo, ela tinha o nome de cristã e não podia mudá-lo. Então, diz a história que o pai de Perpétua foi até o cárcere onde ela estava e tentou de alguma forma persuadi-la, ao fato que diz a história que Perpétua, olhando para o seu pai, apontou para um jarro que se encontrava naquele ambiente e perguntou ao seu pai, né, qual o nome daquele objeto, e ele chamou de barro, de vaso. E ela disse: ele pode ser chamado de outra coisa que não de vaso? Aí ele disse que não, e ela disse: pronto, de igual modo eu não posso me chamar de outra coisa que não seja cristã, porque é o que eu sou. Então, mesmo amamentando, né, estando debilitada, entre aspas, com as circunstâncias, mas ela manteve-se firme a sua fé e não negou ao Senhor mesmo diante da morte. Felicidade também, irmãos, ela estava prestes a dar à luz, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas Gonzalez vai dizer que existe uma história, né, por detrás das circunstâncias de Felicidade também. Ela estava grávida e ela temia que, pela sua situação, né, por estar grávida, ela não pudesse ser martirizada junto com seus companheiros. Então, diz a história que Felicidade começou a orar, pedindo ao Senhor, né, que fizesse a criança nascer. E a criança nasceu prematura aos 8 meses, e 3 dias antes dela ser martirizada, a criança nasceu, não impedindo assim que ela fosse
martirizada junto com seus amigos, né? Gonzalez vai dizer também que eles eram catecúmenos, ou seja, provavelmente o que levou-os ao martírio não foi o ser cristão em si, mas o fato de que eles haviam se comprometido com o cristianismo, estavam em processo de admissão de discipulado, né, para serem batizados, no mesmo momento em que havia sido manifestado um decreto onde não se poderia aderir a outra religião que não ao próprio imperador. Então, a questão foi exatamente essa, a coincidência, né, o fato de coincidirem a sua resposta à fé cristã a esse momento específico, né, onde se exigia a devoção ao imperador, ao Estado. Então, isso culminou no martírio dessas duas mulheres e de seus companheiros também, tendo a história delas, obviamente, um impacto muito maior pela repercussão que tomou, né? Diz que elas foram lançadas à arena e para serem mortas por, muito provavelmente, touros, né? O texto vai dizer, a história vai dizer que eram vacas selvagens, muito provavelmente touros, e elas foram à arena, o touro, a vaca que seja, as agrediu, né? Dizem que Perpétua pediu para se arrumar, porque elas estavam vestidas apenas com trapo, por se negarem a vestir as roupas cultuais que deveriam ter vestido para ir à arena, mas ela pediu para se arrumar e arrumar o cabelo, porque ela não estava de luto, né, e o cabelo assanhado transparecia essa ideia de luto, mas ela estava muito feliz por estar entregando sua própria vida por amor ao Evangelho de Cristo. Então, Perpétua consolou a felicidade, né, lembrando que tanto a criança de Perpétua quanto a criança de Felicidade ficaram respectivamente com familiares e com uma irmã na fé, uma cristã uma irmã que professava a fé cristã, mas no fim das contas aprova o Senhor a glorificar o seu próprio nome por meio do martírio delas. Então hoje nós estamos falando de duas mulheres que glorificaram a Deus por meio da sua segurança, por meio da sua firmeza, em não se demoverem de sua fé, mesmo diante de circunstâncias tão adversas, né, tão contraditórias, mas ainda assim mantiveram-se firmes na fé no Senhor. Eu trouxe aqui alguns textos, né, Atos 1:8, onde aparecem algumas palavras que são interessantes. Os irmãos não têm que saber grego, eu só frisei essas palavras porque elas são importantes naquilo que diz respeito à caminhada cristã. Essa primeira palavra que os irmãos estão vendo é dinamis. Ela é a palavra que dá origem à nossa palavra dinamite. A ideia é de força e de poder. E a outra palavra é mártires, que é a palavra que dá origem à nossa palavra martírio ou mártires de fato. Então, esse texto é o texto de Atos 1:8. O Senhor, após ter sido ressuscitado, então ele se encontra com seus discípulos e aí ele vai ordenar aos seus discípulos que façam discípulos também, não só agora em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O texto diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, esse texto aponta para o fato de que Deus ele nos dá poder, o Espírito Santo nos dá poder para que possamos resistir às tentações e possamos estar firmes em proclamar o Evangelho, né, sermos testemunhas, mártires, ainda que a nossa vida seja perdida nesse processo,
mas que pelo Espírito Santo nós podemos ter essa força para proclamar o nome do Senhor, mesmo diante do martírio, da perseguição e da morte. Romanos 1,16, a palavra dinamis vai aparecer novamente, e é o texto em que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus quanto dos gregos. Então o texto ele vai dizer categoricamente o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o dinamis, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, trazendo também essa ideia de que o Senhor ele nos dá a força, o Evangelho ele é o poder, a força que nos conduz à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E o não se envergonhar do Evangelho é exatamente o motivo pelo qual a felicidade perpétua e tantos outros mártires durante a história da Igreja perderam suas vidas, mas ainda assim glorificaram a Deus e certamente estarão conosco adentrando a eternidade, a vida eterna, porque o Senhor as livrou da morte eterna, e essa é a maior de todas as obras que podem ser operadas em nós, e Deus é glorificado também, mesmo que perdendo a vida, mas o Senhor é glorificado pelo fato de sermos nós salvos da condenação eterna. Eu finalizo essa primeira parte da aula com essa atividade com os irmãos. Então, assistam essa aula, se possível, com um grupo de irmãos, de repente 5, 6, 10 irmãos, e ao final, quando chegar nessa parte aqui, os irmãos dividam suas experiências, aquilo que o Senhor tem feito em sua vida, as adversidades que têm sido enfrentadas e como o Senhor vos tem dado força, poder, para enfrentar todas essas adversidades, e contar as experiências que servem como uma forma de encorajamento para aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, sejam semelhantes ou até dificuldades diferentes, até piores, situações piores ou não piores do que as que vivemos ou que um dia vivemos ou que vivemos no presente. Então, as nossas experiências, obviamente, baseadas naquilo que a Escritura nos aponta, elas devem servir como uma âncora, para que possamos demonstrar, para os nossos irmãos que é possível sim, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, glorificar o nome do Senhor, por meio do nosso bom porte, por meio da nossa firmeza na fé. Então, essa é a primeira parte dessa aula, ela vai ficar dividida em duas partes, e na próxima aula a gente vai começar a abordar os tópicos de fato até o fim. Fiquem atentos, porque haverá um vídeo também que certamente vai aparecer no card, que faz referência a uma resposta que eu estou dando sobre uma indagação que foi feita na aula presencial na igreja, que é onde estava Daniel quando este caso da fornalha ocorreu. Então, um irmão, ele lançou a pergunta e não era um momento apropriado, porque já estávamos no fim da lição, no fim da aula. Então, eu fiquei de dar a resposta posteriormente, e mesmo tendo a resposta na outra aula, que seria de fato a aula onde acompanharíamos o texto e iríamos abordar a questão, mas os irmãos acharam por bem, também por uma questão de tempo, que eu gravasse e enviasse por meio do YouTube. Então os irmãos podem clicar na notificação que vai aparecer aqui em algum lugar, e os irmãos podem verificar a minha resposta sobre essa questão. Então até a próxima aula, que o Senhor vos abençoe.